Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis, na segunda oração da coleta nós fizemos a comemoração de São Lourenço. São Lourenço, um grande mártir do início do cristianismo de Roma, era diácono e servia ao Papa. E naquele tempo, o Papa sendo martirizado, logo 3 dias depois, São Lourenço vai ser também martirizado. E o seu martírio foi extremamente penoso. O governador pediu que trouxesse a riqueza da igreja. Uma coisa interessante é que sempre batem nessa mesma tecla. Mostra a riqueza da igreja. E o diácono levou todos os pobres que eram atendidos pela igreja. E levou até diante do rei e mostrou: esta é a nossa riqueza. O imperador ficou irado e mandou imediatamente queimá-lo numa grelha. Interessante que este jovem tinha um coração tão puro e tão inocente, que durante a sua vida toda se dedicava completamente a ir em busca de nosso Senhor. E viu nessa oportunidade uma grande alegria, porque estava indo ao encontro do seu Senhor, a quem ele se preparou a vida inteira. É muito interessante que, em vez de ficar triste ou lamentar, ele ficava alegre e fazia algumas anedotas, fazia que as pessoas rissem diante de tanta alegria que ele exalava durante o tempo do seu martírio. Já depois de ter uma parte inteira do corpo queimada, sorridente e feliz, ele vai dizer aos seus algozes: pronto, já está bem queimado desse lado, está tudo assado, agora pode virar do outro lado. E assim os algozes fizeram. Depois de já estar praticamente todo o corpo carcomido pelas chamas, ele vai dizer assim: pronto, já está tudo assado, pode comer. Podíamos perguntar de onde conseguiu tanta alegria diante de tantos tormentos. A vida da graça, a união com nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior alegria que pode sentir o coração humano. E é disso, de certo modo, que nesse domingo se trata os temas da epístola e do evangelho, que nos parece um tanto assustador, mas de fato nos recorda a grande importância de estarmos no estado de graça santificante, na amizade com Deus e na busca de Deus incessantemente durante a nossa passagem por esta terra. Nosso Senhor nos mostrava no Evangelho a sua tristeza diante de Jerusalém, quando ele fazia a profecia da sua destruição. Ah, se soubesses, vai dizer nosso Senhor em lágrimas, quem te visitou? Se tivesse, mas agora, no entanto, isso está encoberto aos teus olhos. O que nosso Senhor quis dizer com isso? Ele veio até Jerusalém, ele veio ao seu povo, e como nós repetimos em todo o final da missa, no Evangelho final, ele veio para aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram. Ai, se soubesses a graça que estão tendo. E ele chora sobre a cidade, profetizando que um dia ela seria destruída, fato que aconteceu no ano 70, devido a algumas insurreições que havia na cidade de Jerusalém. Roma envia um grande exército para destruir a cidade completamente, e tudo ficou devastado, tal como era profetizado por nosso Senhor. Desta catástrofe existem hoje os resquícios do templo de Jerusalém. Nós vamos ver uma muralha que sobrou,
mas o resto do templo foi todo destruído e nunca mais foi reconstruído. Os hebreus até hoje vão até este lugar para chorarem, chama-se o Muro das Lamentações. Lá eles ficam chorando a destruição do seu antigo templo. Nesse lugar onde Nosso Senhor chorou também há uma capela católica, Dominus Flevit, o Senhor chorou. Chorou de tristeza, porque de fato haviam recebido uma grande visita, mas a rejeitaram. São Paulo na epístola também nos recorda a importância de estarmos atentos àquilo que nós somos de fato, cristãos, evitando toda espécie de maldades dentro dos nossos corações, particularmente a impureza. O que Nosso Senhor quer dizer também nas palavras de São Paulo? Que todos nós somos um templo. Nós vimos no Evangelho que Nosso Senhor vai ao templo logo depois de chorar e expulsa as pessoas que estavam transformando o templo em comércio. Eles eram ladrões, estavam roubando as pessoas. O templo não era para isso. E Jesus vai repetir esta palavra: a minha casa é casa de oração. De fato, todos nós somos templos. Todos nós fomos consagrados no dia do nosso batismo. Inclusive, logo depois do nosso batismo, o sacerdote nos unge com o óleo do crisma. Este óleo é para consagrar as coisas para Deus. Todos nós, no dia do nosso batismo, somos consagrados a Deus, mas especialmente como templos. Por quê? Deus habita naquele que é batizado. De fato, nós podemos julgar as pessoas que fizeram coisas erradas no templo e podemos pensar assim: bem fez Jesus porque expulsou toda essa raça corrupta que estavam lá, sujando o templo. Mas recordemos, caríssimos, que nós somos também um templo. E esse templo deve ser bem cuidado, senão seremos como ladrões que estão profanando o templo que não nos pertence, mas pertence a Deus. O nosso corpo é o templo da Santíssima Trindade. E nós devemos honrar o nosso corpo porque habita Deus em nós. Por isso a importância de zelar pela virtude. São Paulo nos recordava que não devemos ser como idólatras, como aquela gente do Antigo Testamento que recebeu uma bênção maravilhosa, mas de repente, num dado momento, começaram a se divertir com as coisas do mundo e voltaram às suas práticas pagãs. Pessoas que ficavam murmurando. Tememos tomar como exemplo o povo de Israel, para que não caiamos nas mesmas tentações. Cuidemos do nosso templo, que somos todos nós, que é o nosso corpo. Cuidemos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que de fato esse templo seja sempre consagrado àquilo que deve ser feito, ao culto divino. Todos nós somos consagrados ao culto divino. Cuidemos também de não se distrair demasiadamente com as coisas do mundo, para que acabemos não nos apegando ao mundo e pervertemos o sentido do nosso templo, que é o nosso corpo. Por isso a grande importância de cumprir os preceitos da igreja, especialmente a missa dominical. Quantas pessoas têm dificuldade de compreender este preceito? Porque como também todos nós somos um templo, nós devemos oferecer a Deus este culto de sacrifício. Por isso estamos na missa, porque todos nós aqui também somos sacrifícios
para ser apresentados, somos ofertas para sermos apresentados ao Pai Eterno. No mistério do sacrifício da cruz de nosso Senhor, Ele morre misticamente na cruz, e todos nós morremos com Ele misticamente, somos ofertados ao Pai Eterno misticamente. Por isso, é para isso, especialmente para isso que somos feitos, para estarmos aqui, para poder nos oferecer como hóstias diante do Pai Eterno. Viemos aqui não de mãos vazias, mas viemos trazer aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. O que é que nós somos e o que nós temos? As obras boas que nós fizemos. É tudo isso que temos. Aqui viemos nos sacrificar, nos ofertar com o verdadeiro Filho de Deus, no qual estamos todos unidos nele. Por isso a grande importância de estarmos aqui, sempre aos domingos particularmente, para poder oferecer no nosso coração aquilo que nós somos para Deus eterno. Cuidemos também da igreja. A igreja é o templo de nosso Senhor. Quando digo igreja, eu falo de toda a instituição. A igreja é todo um corpo de um templo, a qual todos nós na igreja estamos como sacrifício para Deus. Cuidemos também da igreja. Evitemos as murmurações, evitemos as divisões, evitemos as buscas de coisas externas que acabam não sendo verdadeiramente a profissão de fé católica. Não caiamos nessas tentações de buscar coisas parecidas com a Igreja Católica, mas que não são Igreja Católica, porque estão provocando muitas e muitas divisões. A Igreja já sofre com tantas divisões. Não sejamos mais pessoas para continuar ferindo, machucando e quebrando a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nas divisões. Não fiquemos murmurando sobre os problemas que vivemos e participamos na vida da igreja. Não fiquemos reclamando, porque de certo modo os nossos lábios ou as nossas atitudes podem estar colaborando para continuar destruindo, minando cada vez mais o templo de nosso Senhor. Por fim, elevemos a Deus sempre os nossos corações puros. Por isso a importância das confissões, das comunhões, para que nós possamos de fato elevar o nosso coração a Deus de forma pura, de forma tal como Ele merece, para que cada vez mais possamos derramar sobre a igreja e ao mundo as bênçãos de Deus, dos quais todos nós somos canais. Que a Santíssima Virgem, o templo mais perfeito da Santíssima Trindade, nossa Mãe, colabore conosco, através da sua intercessão e da sua bondade, moldando o nosso coração conforme o coração de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.